Salve, galera, seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai? E aí, Davi? Beleza ou não? Beleza. Você tá bem? Ótimo. Bem, eu tava ontem. Aí, ó, é essa a resposta que o povo quer ouvir, cara. Bem, eu tava ontem, hoje eu tô ótimo, amanhã eu tô excelente, depois extraordinário, depois andando no sobrenatural e, por fim, surfando na nuvem da glória. É isso aí, tamo junto, pai. Tô feliz de estar aqui, Vamos da lá. hora demais. Olha só, seguinte, pai, vamos sem mais delongas, direto ao ponto. Momento aqui, pra quem você vai mandar um salve nessa quinta-feira de manhã? Que a gente tá Hoje eu vou produzindo esse mandar pro meu amigo Eduardo Quirita. Ó, Eduardo Quirita, ó. Ele disse que não perde um, ele gosta demais do nosso podcast. Um forte abraço, Eduardo. Um abraço para a Cibele, para o Matheus, né? Um abraço para sua filha, a família linda do Eduardo Quirita. Um abraço. Isso aí. Os filhos dele estão colando no multi, da hora demais, tamo junto, Deus abençoe, fiquem firmes. Olha só, eu vou mandar um salve hoje pra Bruna Martins, que cola com a gente aqui, ela lidera intercessão, ela é membro aqui da nossa igreja há muito tempo já, parte do DIP, e ela falou que assistiu o último podcast, que curtiu pra caramba, que estava ansiosa pelo próximo episódio. Então, salve, Bruna, Deus te abençoe e fica firme com Jesus. Vamos lá. Vamos lá? Seguinte, pai. Olha só. Semana que vem agora vai nascer o meu filho, cara, meu primeiro filho. O verdade? título, vamos lá. Seu segundo neto. Sim. E agora já é uma informação pública que tem o terceiro neto aí, porque o Jean postou no Instagram dele que a Renata está grávida, então tem o terceiro neto ou neta, a gente não sabe ainda. É. Por enquanto você é avô de 2 meninos, mas quem sabe aí você não vai ser avô de uma menina agora, É não isso é aí. verdade? Quem sabe? Bom, a parada é a seguinte. O tempo vai passando, a gente tá falando nessa vibe dos últimos 2 programas, o legado e tudo mais. Nesse momento da sua vida que você tá vivendo agora, pai, avô aí de 2 crianças, a terceira aí pelos próximos meses, o que Jesus está colocando no seu coração? Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, quando eu agora estou chegando nessa fase assim, eu tava até conversando, o David Leonardo estava aí com a gente esse final de semana, eu falei com ele sobre isso. E ele me deu uma resposta interessante. Eu quero saber o que você acha disso e eu quero que a gente desenrole. Estou abordando aqui o tema. Que é o seguinte, eu falei para ele, cara, eu sempre quis ter família, sempre quis casar, e sempre sonhei em ser um bom pastor. Mas agora que meu filho vai nascer, parece que eu preciso dar um reset, um restart nos meus sonhos. Parece que eu cheguei num lugar assim que eu preciso, cara, agora, beleza, é óbvio, eu quero ter mais filhos, eu quero fazer mais coisas pra Jesus, mas parece que eu cheguei num lugar que eu preciso, cara, eu preciso ampliar a visão, eu preciso de mais coisas, eu preciso buscar algo maior, não posso ficar contente com aquilo que Deus me deu. É claro que Deus já me deu muita coisa, mas eu tenho que buscar mais. Faz sentido pra você ou não? Como é que você tá nesse momento? O que você tá buscando? Como é que você tá mantendo a sua visão ampliada? Bom, vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para mim, a vida é feita de etapas. Certo. E você vai ter que viver cada etapa. Uma coisa é quando você é um junior, passando aqueles sonhos, às vezes, ainda bem de infantil, depois um adolescente, já... Se bem que boa parte dos adolescentes hoje já não sonham mais, mas A gente tem falado muito sobre isso com eles. quando você é um adolescente que está sonhando ali os sonhos de Deus, isso já é muito interessante, especialmente se você escrever esses sonhos para o futuro, se você tem uma visão de futuro, e aí a gente ensina muito sobre visão vitoriosa, sobre olhar para frente, e aí isso é muito, muito importante. Agora, depois, com jovem, na faculdade, você tem aquele sonho de formar, terminou a faculdade, vem a estabilidade da profissão, casamento, e aí é natural. Para mim, ter um filho é o ciclo natural da vida. Sim. Porque se a gente for parar a vida porque nasceu um filho, para mim, filho nunca foi problema. Filho é bênção. Sim. Filho é bênção. O Salmo 127 fala que os filhos são herança da parte do Senhor. Os filhos estão na nossa vida de passagem. Eles vão ficar na nossa vida aí alguns anos e depois eles vão. Dependendo do lar, né, por exemplo, às vezes se o garoto vai fazer faculdade fora, ele fica 18 anos, com 18 já sai.
Se ele for para a Força Aérea com 16 anos, né, para fazer os primeiros cursos da Força Aérea, já começa com 16 anos, quem quer seguir uma carreira Sim. pensando militar na Força Aérea ou no Exército, em alguns lugares, você já entra com 16 anos, especialmente na Força Aérea, aí a coisa já muda muito, né? Às vezes já está com 16, está com 18. Se fizer medicina em casa, por exemplo, aí talvez saia com 24, 26 anos. Mas a gente tem que saber que, primeiro, filho é presente do Senhor, é herança do Senhor. E os filhos não são empecilho para nada. Sim, com certeza. Quando vocês nasceram, a Renata e depois você, com 15 dias nós estávamos na igreja. E graças a Deus, todo mundo cresceram dentro da igreja, foram apresentados logo novinhos. Como eu falei, com 15 dias já estavam assistindo o culto e nunca mais parou. Hoje não se faz isso, a gente espera, os pais devem esperar tomar todas as vacinas. Dá uns né? 3 meses. Aí, vamos imaginar que dê 3 meses, né? 3 meses tomou todas as vacinas, está imune, está tudo certinho. Sim. Aí a vida que segue e normal. Está frio, enrola e tudo certinho, vai para a célula, vai para a visita. Foi assim que nós criamos vocês. Sim. Tá quente, pouca roupa, vamos para frente, mas a vida não para. Nós nunca paramos, eu nunca deixei de fazer o que tinha que fazer, eu e a Rosângela, por causa dos filhos. Os filhos nunca foram empecilhos, os filhos sempre foram bênção. Eu encaro dessa forma, porque senão você pede a Deus, né? Quase que eu entro aqui na musiquinha pentecostal, pede para Jesus agora. O Vinícius gosta, Tatá também gosta dessa daí. Agora, a questão é a seguinte, os caras pedem uma benção, pedem um filho, pedem aquela coisa toda, e aí o que acontece? Deus dá. O cara se afasta da igreja. É porque parece que, tipo assim, a sensação que dá é que dá vontade de ficar num platô, entendeu? Tipo assim, eu tô com 29 anos, eu tô casado, tô bem casado, eu amo minha esposa me ama, eu tive meu filho agora, então, pô, zerei, entendeu? Tipo, a sensação que dá bom, não tô falando que eu vou fazer isso, tá? Mas é uma ideia, tipo assim, poxa, agora eu vou cuidar do meu filho, eu vou fazer as paradas pra ele, vou investir nele e tal. E aí, é óbvio, não tô falando que isso é errado, eu vou cuidar dele, eu vou investir nele, ele vai muito longe, mas como que a gente faz para se manter ativo, para se manter, tipo, sonhando e buscando outras coisas, buscando se manter, principalmente como cristão, assim, sabe? Todo platô é perigoso. Certo. Você ficar estagnado é perigoso. A pior sensação é quando você acha assim, cheguei. Isso é terrível. Por um lado, pode ser bom, você celebra. Eu penso assim, chegou em algum lugar? Então celebra. E vai galgar novos degraus. Se tem uma coisa terrível, é o platô. É ruim para uma empresa, é ruim para uma igreja, é ruim para a família, é ruim para a pessoa física. Certo. Porque, dependendo do platô que você atinge, você para de crescer. Uhum. Você para de estudar, você para de sonhar, você para de correr atrás, você não quer mais sonhar aqueles sonhos que você tinha lá. Alguns sonhos até que pareciam meio mirabolantes, mas é melhor ter um sonho mirabolante do que não ter sonho Você nenhum. já sentiu que você chegou em um lugar assim, e aí você teve que se reiniciar? Isso é uma tentação constante, né? Pô, peraí. E às vezes eu tenho que olhar. Por exemplo, agora eu cheguei nos 60, né? Não parece, né? Tem cara Tá de bem 20. demais, tá bem demais! Mas aí eu falei, pô, cara... Mas aí eu estava olhando o Billy Graham, com 96 anos ele estava pregando, com 98 anos ele estava pregando. Pô, cara, peraí, que história é essa de ficar, porque você já pensa, isso vale para todas as áreas. Dá para ouvir o último sermão do Billy Graham, tem na internet, inclusive. Tá, sobre a cruz, começou falando sobre a cruz, encerrou falando sobre a cruz, Sim. Que era o tema central do ministério dele, a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, eu comecei a olhar esse período agora para uma série de pessoas produzindo muito nessa época do ano, da vida. Então, eu penso que sonho não é você ter um sonho lá do início. Você pode ir reciclando esses sonhos, você pode redirecionando, você pode afunilando. Não pode parar de sonhar. Você tem que sonhar. Tá velhinho, tô velhinho. Então, começa a sonhar com a glória. Pelo menos aponta para a glória da eternidade. Gostei dessa. Olha lá para frente. Eu gostei dessa. Porque senão você fica se encolhendo, você fica morrendo antes da hora. Até a questão dos estudos. Porque se você para de estudar, se você para de ler, o cérebro começa a ficar atrofiado, ele começa a ficar preguiçoso, ele não produz.
Se eu tiver um pouquinho de tempo, eu pego meu iPad, vou produzir, eu leio, eu escuto bons pregadores. Essa semana mesmo eu estou escutando algumas pregações muito boas. O que você está ouvindo? Estou ouvindo John Bevere essa semana, mais uma vez. Qual né? série você está ouvindo dele? Não, agora eu estou ouvindo sobre propósito. São propósitos que eu acho que é dentro do que nós estamos falando. Tem umas pregações do John Bevere que são dubladas, né, em português, então você pode assistir de boa aí. Eu estou ouvindo sobre propósito, algumas pregações dele muito boas. E são coisas assim que, e livro? O que você está lendo de muda livro? a história. Eu estou lendo um bocado. Você está lendo mais de um ao mesmo tempo? Não, eu leio no mínimo 4. Fala pelo menos um aí. 2. Estou relendo O Temor do Senhor, do John Bevere, que eu acho que é extremamente importante. Muito bom. Estou procurando ler sobre o julgamento e as recompensas eternas, que a gente precisa olhar a Bíblia desse ponto de vista, eu preciso ler. Estou lendo todos os textos sobre julgamento e recompensa eterna. Interessante. Que eu acho extremamente necessário, que a gente perdeu isso de vista. Tem pregação por aí, Os então? pregadores, vai vir pregação nessa série aí. E eu acho que vai vir várias, né? Sobre esse assunto, julgamento e as recompensas, né? Eu já tem bastante coisa trabalhada. E eu estou lendo de novo sobre a Rua Azusa. Eu tinha lido o livro até a metade, Histórias da Rua Azusa. Estou lendo a história dos milagres da Rua Azusa. É fascinante, fascinante, fascinante. Você vê algumas coisas tão poderosas. E aí eu estou lendo alguns livros também, alguma coisa sobre liderança. Estou sempre pesquisando, você sabe disso. E aí esse conteúdo vai te mantendo ativo e vai reciclando a sua mente. E a mente é atualizada, porque se você não lê, se você não ouve, você fica só lá na mesmice, só ouvindo a notícia fake da internet todo dia, só os caras aí fazendo política aí, tentando dominar a sua mente. As grandes redes de televisão estão vivendo em pânico, porque antes eles conseguiam controlar as pessoas, agora não conseguem mais. Mas se você começa a ouvir isso te azeda. Sim. Isso azeda a tua vida, azeda o teu ministério, azeda a vida de oração, você começa a morrer. Então, para não entrar em platô, eu sugiro, escreva seu sonho. Escreva todos os sonhos, detalhados, até os lugares que você quer conhecer. Legal. E lá atrás eu escrevi, inclusive, os lugares que eu queria conhecer. Chegou em alguns deles? Eu fui em todos eles. Olha aí, ó. Eu fui em todos eles. E fui mais, hein? Deus sempre faz mais. Então eu lembro que eu peguei a caneta Bic, a caneta azul, a Bic. Pegou a referência? E eu escrevi. E eu guardei essa folha comigo. Depois eu digitei, claro, mas eu peguei a caneta e eu escrevi os sonhos. Na época, um seminarista pobre, simples, né? Não dizer tão pobre, mas um seminarista, usar a expressão simples. Um seminarista simples, sonhar com uma série de outras coisas, parecia impossível. Parecia. Mas tudo se tornou possível e Deus fez infinitamente mais, né? E continuar trabalhando duro. Porque não é só se você sonhar, mas não trabalhar, vira pesadelo. Você tem que sonhar, você tem que trabalhar duro, tem que se projetar, estabelecer metas a curto, a médio e longo prazo, checar toda semana. Toda semana você tem que olhar. Sim. Olha, escreveu, mas não vai deixar lá, um dia vai se tornar realidade. Não é assim. O lavrador tem que pegar a terra, mas ele tem que pegar o trator, ele tem que ir lá e primeiro tem que tirar as árvores, depois ele tem que arar, ele tem que gradear, ele tem que fazer a correção do solo, tem que adubar, ele coloca a semente, ele tem que cuidar das ervas daninhas, tem que tirar as ervas daninhas, matar as ervas daninhas, ele tem que cuidar da planta para que haja, na época, o crescimento e para que na época certa haja a colheita e ainda lidar com as intempéries da vida. Sim. Né? Então, às vezes você tem uma lavoura aí de café, vem uma geada, mata tudo. Mas você vai lá, corrige, acerta, tem que fazer, nos outros anos vai ter colheita de novo. Então, tem intempéries. Né? Eu estava cheio de sonhos e de repente tem um câncer. E aí? Aí você não para o sonho. Você continua orando, acredita na cura, ora, vai para frente, redireciona. E o que eu fiz foi readaptar. Mesmo com câncer, você continua olhando para frente? Claro, quando veio o câncer, eu estava certo que eu iria ser missionário na África. Eu ia gerenciar um grupo de missionários a partir da África do Sul. Estava tudo certo a minha ida, que eu ia para a África. Mas
Depois do câncer, tinha que fazer 5 anos de acompanhamento, então não dava mais para ir para a África. Então, mudei o sonho. Falei, agora é erguer uma igreja forte e enviar missionários. Já que eu não posso ir, então eu posso ter uma igreja forte que envia muito missionário e eu posso sustentar esses missionários dignamente. Sim. E é o que eu tenho feito. Eu falei, eu posso treinar pastores. Sim. É o que a gente tem feito. Eu só mudei a rota, mas não perdi o sonho. A gente continua fazendo Então, exatamente... acho que estamos fazendo mais do que se estivesse na Exatamente, África. é. Então, bem mais, também acho. porque o tanto de pastores que nós já treinamos é mais do que se estivesse na África. Uhum. Mas Com certeza. Mais de 20 mil pastores. você não pode parar de sonhar e toda semana tem que checar. Tá vendo aí, Vinícius? Anota logo aí, faz aí. Tem que checar toda semana. Aí, já que você contou essa história, tem uma pergunta pra te fazer então, uma pergunta interessante. Quando você olha pra trás, por exemplo, aí você fala assim, poxa, eu fiquei doente, tinha que fazer acompanhamento por 5 anos, né, voltar no médico periodicamente pra ver se o câncer não ia voltar e tudo mais. Graças a Deus não voltou e nunca vai voltar. Mas como que você faz pra você olhar pra trás e você não fazer aquela tipo, e se? Exemplo, e se eu tivesse ido para a África? E se eu tivesse feito aquilo? E esse e se eu tivesse não te punir no presente? Não vai punir, nunca puniu e não vai Mas como punir. que você faz? Porque você sabe que tem gente que sofre com isso. A primeira coisa, você tem que saber o propósito de Deus para sua vida. E às vezes o que é sonho pessoal e o que é propósito de Deus. Certo. Às vezes tem gente que vai viver a vida toda e não entra no propósito de Deus. Eu vi uma frase que eu acho muito legal, porque no último dia, até tem uma peça aí na internet, é uma peça internacional. Ela está em inglês, mas tem uma legenda em português também. Ele fala sobre o julgamento. Certo. Acho que é casa de julgamento, alguma coisa. E ele diz que você não, em suma, você não vai ser julgado por aquilo que você fez, por aquilo que você produziu, mas por aquilo que você foi chamado por Deus para fazer e deixou de fazer. Então, eu acho isso muito, muito importante. Às vezes fala, não, mas eu produzi tanto, mas a questão não é essa, a questão é o que Deus tinha para você. Qual era o propósito eterno de Deus? Então, a luta não é para descobrir o propósito, não existe. Eu vou lutar até descobrir o propósito, não existe. Você simplesmente ora e pergunta a Deus, qual é o teu propósito? E aí vê o que queima mais no seu coração. Agora, o que eu fiz para não deixar essas coisas azedar do coração? Eu enchi minha cabeça. Quando eu saí do câncer, o que eu fiz? Um semestre depois do fim do tratamento. Eu saí do câncer em dezembro, em junho eu entrei no doutorado. Certo. Fiquei 3 anos no doutorado. Por quê? Para não deixar os fantasminhas entrar na cabeça. Eu chamo de fantasminha, mas é um nome que eu criei para aquelas coisas que às vezes você fica pensando, e se eu voltar ao câncer? E se acontecer? E se eu não realizar? Então eu enchi minha cabeça. A ideia é não ter nem excesso de passado, nem excesso de futuro, né? Não, de forma alguma, mas viver dentro de uma realidade. Mas alguém já falou uma frase também sobre sonho que eu acho legal. A frase diz assim, mira nas estrelas. Se você errar, pelo menos acerta na lua. Eu acho que é o inverso. Eu acho que é mira na lua e se você errar, você acerta uma estrela. Sei lá. Eu acho que é o contrário. Mira nas estrelas, se errar, acerta na lua. Vamos por aí, bom. Vai por aí. Mira pra cima. Ou seja, a questão é sonha alto, cara. Seu pai é o Deus criador de todas as coisas. Uma das coisas lindas que aparece ali em Lucas 15:31, Deus é o pai da parábola falando para o filho mais velho. Meu filho, tudo que é meu é teu. O cara está dizendo assim, estou aqui há tantos anos, você nunca me deu um cabrito para me alegar com meus amigos. E ele está falando, você não tem, porque você não fez. Ele estava na casa do pai, mas ele estava com mentalidade de servo, não de filho, né? Estava com mentalidade de escravo, e não de filho. O escravo que não tem direito a nada. E o pai fala, você não fez, você não quis, tudo que é meu é seu. Eu acho que o filho de Deus precisa só, penso, creio. O filho de Deus tem que sonhar alto. Deus criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E as pessoas que mais influenciaram a história da humanidade para o bem foram cristãs. Sim. Cristãos comprometidos com os valores, com o princípio da palavra de Deus. Sonha alto. Vai para a polícia, então sonha em ser o melhor policial. Vai para o mundo empresarial, sonha em ser um excelente empresário. Vai para a política, então seja um político decente, né? Seja alguém honesto, que não se corrompe, íntegro, reto, temente a Deus. Seja qual for a área, vai ser professor, então dê a tua melhor aula. E assim por diante. Procura fazer as coisas com excelência onde você estiver. Porque se você fizer meia boca, aí você não agrada nada
e aí a gente não chega a lugar algum. Está cheio de gente reclamando, mas vai para o trabalho, faz tudo mal feito, chega lá reclamando, como é que é promoção? É uma cultura. Eu acho que uma das questões que pode fazer diferença na vida da pessoa quando pretende não ficar num platô é que você buscar fazer tudo com excelência, fazer tudo para a glória de Deus e sempre não buscar fazer só aquilo que lhe foi designado, mas fazer algo a mais. Sabe? Eu acho que isso Fazer daí, sempre além. eu acho que isso te motiva a sair do lugar, porque daí você tá sempre motivado, poxa, eu sou bom nisso aqui, mas eu posso ser melhor, eu posso fazer ainda melhor, eu posso fazer mais, eu posso ir além, e aí isso faz com que a gente saia desse lugar de conforto, de tipo, tá bom até aqui, cheguei, tá tudo bem, tenho emprego, tenho minhas paradas aqui, tá tudo certo. Essa semana que passou, nós ouvimos o testemunho de um empresário aqui da igreja, que em 2006, está bem aí, é pertinho. Em 2006 ele era um jovem recém-chegado do Ceará, o sonho dele era ganhar R$1.000 por mês. Olha só. R$1.000. Ele só foi ganhar R$1.000 em 2009. Depois ele passou a ganhar 3, 5. Ele não estava bom ganhando 5, parece, para quem tinha um sonho de ganhar 1. Mas aí depois ele foi crescendo, mas eu conversei com ele disse que quando ele ganhava R$600, depois R$900, ele entrava na empresa cedo, era uma empresa de serviço pesado, né, de blocos. Ele entrava na empresa cedo e ele trabalhava até 9 da noite, todo dia. Todo mundo foi gostando dele. Chegou um dia que ele comprou a filial do dono da empresa. Hoje ele é um empresário com mais de 40 funcionários. Que massa. Inclusive está fazendo um dos serviços para nós aí na área de piso intertravado. Agora imagina, você tem um sonho, o sonho era ganhar 1.000. É muito pequeno, a gente olha para trás hoje, né? Mas era porque a realidade de onde ele vinha, R$1.000 era muita coisa. Mas depois ele foi fazendo com excelência. Se ele tivesse deixado de sonhar quando ele ganhou os vilão... Chegar às 7 da manhã e sair às 9, trabalhando duro, todo dia. E aí as pessoas vão vendo e falam, eu quero aquele cara. Todo mundo queria ele, eu quero aquele, eu quero ele lá. Ele faz com excelência. Hoje ele é o dono da empresa com mais de 40 funcionários. Então, o que acontece? Se você é uma pessoa que sonha, que trabalha, e que não fica dormindo até tarde, e que acorda cedo, que parte para cima. Sim. É a mesma coisa, você quer ser um pastor, não pode ser mais um. Uhum. Quer ser um pastor, tem que estudar. Mete a cara nos livros, vai estudar, faz um mestrado, faz um doutorado, vai orar. Não vai aquela oraçãozinha meia boca, não, porque não vai chegar a lugar nenhum. Estou usando minha boca, desculpa aí. Mas faz essa oraçãozinha de incrédulo, de religioso. Né? Vida de oração. Parte para cima. Sim. Vai ser o melhor da sua geração. Você quer sonhar? Então sonha com a excelência. Houve um psicólogo lá atrás que ele fez um gráfico. O nome dele é Bell, conhecido como gráfico da curva de Bell. Ele disse que as pessoas são ridículas, olha aí, medíocres e fora de série. Ele define a humanidade toda assim. Em 3 camadas. Ridículos, medíocres e fora de série. Ridículo é um cara que está abaixo de tudo. Ele não sonha, ele não tem nenhum sonho. Para mim, do jeito que tiver, tá bom. Medíocre não é palavrão. Às vezes as pessoas ficam bravas falar medíocre. Mas é mediano. A palavra medíocre é uma pessoa mediana, uma pessoa na média das demais. Você é mais um na maioria que está aí, na média, mas você está na média de todas, ou da maioria absoluta das pessoas. E os caras que furam a bolha, que são os caras que marcam a história, são os caras que fazem a diferença na sua... E aí não precisa ser só na história, já em qualquer área. Os caras que furam a bolha, que estão fora da casinha, esses são os caras que são chamados de excelentes. Sim. Os excelentes são aqueles que furam a bolha. E falam, peraí, vou fazer isso aqui, mas eu vou fazer da melhor forma possível. Então, faça de uma forma que você fique fora dessa bolha. Ridículo nem pensar para um cristão. Medíocre ainda vai, mas não é o ideal. Agora, parte para a excelência. Não, é massa porque, até para a gente caminhar para o final, eu tenho um amigo que é pastor que ele fala exatamente sobre isso. Ele usa outros termos, mas ele fala mais ou menos assim. Existe uma porcentagem da população que é uma galera que fura essa bolha e que é uma galera que vai ocupar
Eu não acredito tanto na questão do triunfalismo, mas ele fala o seguinte: vai ocupar lugares que eles vão exercer influência, certo? Seja como, por exemplo, esse homem, amigo seu aí que você citou, que é um empresário. Então, poxa, ele influencia diretamente pelo menos 40 pessoas, fora a influência que ele deve ter na família dele. Então, alguém vai ocupar uma posição. Alguém tem que sentar na cadeira de vereador, por exemplo, certo? Então, ele fala desses lugares. Ele fala o seguinte: Davi, o meu objetivo é identificar na minha cidade, no meu rebanho, quem são essas pessoas, pastorear essas pessoas, para que eles estejam nesses lugares cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e para que eles façam a diferença, para que eles continuem sonhando, continuem avançando e que os princípios do reino sejam pregados. Para mim não é triunfalismo de forma alguma isso daí, porque desde o início da Bíblia, as promessas de Deus é que os filhos dele sejam cabeça. Eu falo triunfalismo porque é o seguinte: se a gente não tomar cuidado com porque daí a gente entra na teologia das esferas da sociedade, né? Do domínio das esferas. Se a gente vamos as esferas do dragão, lembra dessa? Não, mas enfim, aí referência de Dragon Ball Z. Mas aí qual que é o negócio? A ideia é a seguinte: as esferas, elas existem, elas são reais. A gente só tem que... essa teologia é muito forte, galera. Mas deixa eu só... Não, deixa eu só concluir aqui rapidinho, pai. Só para você entender onde eu tô querendo chegar. Essa teologia ela é muito forte dentro da Jocum, você sabe disso. Talvez a galera não saiba. Mas qual que é a ideia? A gente só tem que tomar cuidado porque a redenção de todas as coisas e a transformação completa de todas as coisas, ela vai acontecer só com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque senão essa galera, eles às vezes eles pregam uma parada de que é quase como se fosse assim: a gente vai preparar e a gente vai fazer uma transformação, uma parada muito impacto gigantesco, e aí quando tiver tudo massa, Jesus volta. E na realidade, quando a gente olha para a palavra de Deus, é o seguinte, inclusive quando você olha para o livro Apocalipse, o tempo do fim chegou, é o seguinte: você vai perceber que a igreja continua avançando, apesar de que a sociedade continua ruim, em queda por causa do pecado, mas a igreja continua avançando e a igreja termina vitoriosa. Então eu enxergo esse avanço das esferas não como um avanço de transformação no sentido de redenção, mas como um avanço no sentido de avivamento. Tá, mas agora vamos para a Bíblia. Sim. Primeiro, vamos pegar os filhos de Deus. Uma das coisas boas é ensinar o jovem a sonhar, voltando ao tema original. Sim. Que você me perguntou. E quando eu falei... Não, é por isso que eu falei do triunfalismo. E como eu falei de filho, você me perguntou sobre o seu filho que vai nascer. Uma das coisas é ensinar seu filho a sonhar. Sim. Quando você era pequeno, eu comprava até livros como do Bernardinho, Transformando Suor em Ouro. Sim. E outros livros dessa forma, que era para você sonhar. Sim. Eu lembro de livros como Os 300 Homens que Mais Marcaram a História da Humanidade, Os 100 Homens que Mais Marcaram a História da Humanidade. Não sei se você leu, não. Eu li todos. Está dizendo que leu, eu li todos. Tinha recompensa quando eu lia todos. Agora o que acontece? É verdade, meu pai me dava uma parada, cara. Ou ele me dava, tipo assim, uma graninha, tipo um prêmio, ou ele me levava para tomar um açaí no Valdir Sucos. Okay. Deixa eu só... É verdade. Deixa eu só falar uma coisa. Então, o que está em Deuteronômio 28? Para a pessoa prosperar, basta agradar o coração de Deus. Sim. Deus não quer nenhum dos seus filhos na miséria. Aí é outra coisa. Você acha que Deus quer seus filhos na miséria, na pobreza? Não, isso é teologia católica franciscana. Com certeza. Nós não somos franciscanos nem católicos, mas os católicos são bem-vindos ao nosso canal, mas tem que aprender, não é as pessoas, mas infelizmente essa teologia foi ensinada. Vai para Deuteronômio 28, estuda Deuteronômio 28 de 1 a 14, está falando direto o tempo todo. Se você atentamente ouvir a minha voz, fizer o que é certo, guardar os mandamentos, os estatutos, todas essas bênçãos virão te alcançarão. Sim. Você vai ser bendito na tua casa, vai ser bendito na sua, sua esposa vai ser abençoada, seu filho vai ser abençoado, seu pão, fala até da massa do pão, até a massa do pão vai ser abençoada, vai crescer mais, vai ser abençoado. Fala da colheita, fala das vacas, fala da cria das crias dos animais de modo geral. E aí fala assim, você vai ser cabeça e não cauda. Sim. Então, estudar, desejar, sonhar é querer ser cabeça. Vou te dar alguns exemplos de pessoas que partiram do nada, se tornaram cabeça. Sim. Assim, posso te dar? Manda assim, ver. de cabeça aqui, vou te dar 6 exemplos. Tá. Tá bom? Assim, 7, vai ficar um número mais bonito, né? Beleza. Vamos começar com José no Egito. O cara chega no Egito como escravo. Mas quem era José?
um sonhador. Sim. Um cara que contava o seu sonho, um cara que teve coragem de contar. E José, aos 30 anos, sai no início, parece que o sonho... E não se preocupe se tiver que passar por provação, é o que eu falei. Tem problema, pode ter doença, pode ter situação. O problema é você não deixar o sonho morrer. Né? A Ludmilla, que já está na glória, ela gravou, se tentaram matar o seu sonho, né? Não permita, né? Então, mas eu acho interessante, né? Sim. O Senhor é poderoso para ressuscitar. Pedacinho. Tentaram matar o sonho de... Aí o pessoal foge. Tentaram matar o sonho de José, os irmãos tentaram matar. A mulher de Potifar tentou matar. Muita gente tentou matar. Foi preso. Mas ele não deixou o ódio dos irmãos, a traição da mulher, ou a calúnia da mulher, não deixou a cadeia, não deixou nada amargar o sonho dele. Aos 30 anos, o sonho começa a tornar realidade. Certo. E ele se torna governador do Egito. De escravo a governador. Não vai dar certo? tempo de falar 7 não, mano. Dá um enredo aí, não dá, vou pular bem rápido. Agora vai para Esther. A Esther. A Esther chega Gosto do livro de Esther. A Esther, Gosto órfã de pai, órfã de mãe, criada por um tio chamado Mordecai, ou Mardoqueu, um cara fantástico de Deus, um dos nomes fantásticos do Deus Mordecai. E vai ter um concurso para a rainha, porque a rainha tinha sido deposta, ela se candidata e ganha. Se torna rainha, e de escrava, a rainha do império que governava da Índia à Etiópia, 127 nações. E se tornou simplesmente a esposa titular do Artaxerxes, ou o grande Xerxes, né? Então é Assuero, como é conhecido também. E ela livra o povo de Israel de ser exterminado, certo? Agora vamos pegar Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os caras tiveram a cidade queimada de Jerusalém. Se eu colocar esses 4, você está contando como um? Ou esses 4 você está contando como 4. cada um? Ah, entendi. 4. Então já estamos em 6. Agora já vai, né? Agora vai. Pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? E aí o que acontece? Os caras são com 14, 15 anos. 14, 15 anos. 16 no máximo. Levados para a Babilônia. Cidade de Jerusalém queimada. Templo queimado. A família morta. E eles são levados. Sim. E eles chegam lá. E eles vão para uma faculdade. Lembrando que a Babilônia era número 1 em educação do mundo. Número 1 em economia. Número 1 em política. Ela era número 1 em todas as áreas de influência. Era um império, claro. O Medo-Persa era a sequência do Império Babilônico. A Babilônia governava o mundo todo. Eles chegaram no auge da Babilônia. A Babilônia era para o mundo da época, mais forte do que os Estados Unidos. Com certeza. Porque os Estados Unidos hoje ele é o número 1 do mundo em algumas áreas, mas, por exemplo, a educação... Está em declínio, inclusive. Mas a educação é a 16ª, é o 16º nível de educação, em algumas áreas não é o primeiro. Mas a Babilônia era o primeiro em educação, era o primeiro em tudo. E eles chegam lá e caem nessa cultura. E eles resolvem fazer diferente. Na faculdade eles são diferentes, 3 anos de faculdade. E aí esses caras, o Daniel sai de escravo a primeiro-ministro da Babilônia. Os outros se tornaram governadores. O que fez a diferença foi o compromisso com Deus, a coragem de confiar em Deus, a determinação de viver exclusivamente para Deus. E assim você pode pegar cada um dos personagens da Bíblia que saíram do nada. O último, o que eu ia falar era o Davi, que sai de trás das ovelhas. Sim. Que está lá cuidando de ovelhinha e se tornou o rei que até hoje é respeitado em Israel. Mas agora eu quero o seguinte, eu quero um exemplo brasileiro contemporâneo. Olha aí. Brasileiro. Eu ia falar isso. Não, brasileiro contemporâneo. Você quer do mundo secular ou do mundo evangélico? O que Jesus colocar no seu coração. Eu vou te dar vários, tá bom? Do mundo secular, tem várias pessoas aí que partiram do nada e que se tornaram que eu admiro muito. Um deles eu já sei aqui, o Bernardinho, eu acho que é um cara que foi muito fantástico. E muitos outros aí que partiram do nada. Eu gosto de pensar em pessoas que não perderam a humildade e que se mantêm com os pés no chão. Sim. No mundo gospel, eu citaria alguns nomes como Pastor Eibe, Pastor Carlito, Pastor Josué Valandro, Pastor Domingo Jardim, Josué Valandro, JB Carvalho, né, Jacques Antônio. Eu conheci a igreja do Josué quando tinha 35 membros. Olha só. Eu conheci o Josué Valandro quando tinha 35 membros. Uma das coisas boas do meu amigo Josué Valandro, um forte abraço, é que ele nunca perdeu a humildade. É meu brother que está lá no Rio, é o pastor da primeira dama, pastor de uma igreja com muitos milhares de membros, mantém a humildade, a simplicidade
e a coragem de ser Pastor diferente. José vai estar com a gente na conferência Visão Vitoriosa. Você não pode deixar de participar. Se você é membro, inclusive, da nossa igreja, condições especiais para você. Formou uma igreja que ele começou numa escola estadual, bem simples, na comunidade, ao lado da Barra da Tijuca, ou na Barra da Tijuca. E hoje Milhares de membros. é uma grande igreja a Igreja Batista da Atitude da Barra da Tijuca. Acho que é um cara Verdade. fantástico. Aqui perto de nós tem o Marcelo, tem o Clebão, e Kleber de Lins, meu amigo Kleber, um forte abraço, que é um cara que saiu do nada e hoje pastoreia uma igreja com milhares de membros. Marcelo, que pastoreia uma igreja com milhares de membros. E outros que às vezes essas igrejas são pequenas, mas são pessoas mais que vencedoras, maravilhosos. A questão não é o número de membros, é de onde a pessoa saiu, E onde ela chegou. onde ela está chegando com Jesus. É isso que conta, e nós não vamos ser julgados por isso, pelo número de membros, mas por aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então permaneça sonhando, Continue sonhando, atualiza o sonho, recicla, amplia a visão, olha para frente. e Se sonhe tem até na última hora. Se tem mais de 90, sonha com a glória. Sonhe com a glória. Mas até no último dia dá para aprender. É isso aí. Tamo junto. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Se você está ouvindo no Spotify, compartilha esse programa com todo mundo, com a sua família. Manda no grupo da família. Para de mandar mensagem que só causa discórdia, briga, confusão, fake news. Manda no grupo da família. Ouça aqui o podcast do meu pastor. Para com as mensagens que causam só coisa azeda na vida. isso aí. Quanta coisa boa que edifica, que constrói, que abençoa a vida das pessoas. E estamos juntos. E é isso aí, isso é só o começo, o melhor ainda está para acontecer. Tamo junto. Deus abençoe. On